Amém? Mas você sabe que o mais importante, particularmente, é se Ele está sendo exaltado em nós, né? Porque não tem dúvida que a criação proclama as obras de suas mãos. Não há dúvida disso. A natureza reconhece o poder do Criador. Todo o ecossistema reconhece o poder do Criador e o exalta. Os animais, da sua maneira, o exaltam. Mas e em nós? Será que Ele está sendo exaltado em nós? Nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos? Porque o mais importante para nós, não para Ele, para nós é saber se nós estamos de verdade exaltando o nome desse Deus com a nossa vida. Vamos ouvir a palavra de Deus, pastor Gelson ministrando no nosso coração. Você pode aplaudir o Senhor bem forte mais uma vez, por favor? Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Amém. Você pode estar de pé. Para essa primeira leitura, 2 Reis, capítulo 6, verso 17 diz assim: E orou Eliseu: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu,
que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Pode se sentar, filhos. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, te bendizemos por mais esta oportunidade de estarmos neste lugar para juntos louvarmos, bendizermos ao teu santo nome, buscarmos a tua face e aprendermos mais de ti. Pai, fala conosco nesta noite, firma-nos e fortalece-nos nesta fé que um dia nos foi dada por Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos por tudo, entregamos teus filhos nas tuas mãos, que tua palavra traga, ó Deus, revelação, resposta, direção, libertação. Fala ao coração dos teus filhos, curando-os, e que cada um de nós possa, através da tua palavra, chegar-se mais em ti. Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, nós temos aqui um texto que, em particular, vai nos chamar muitíssimo a atenção devido ao fato de que fala sobre esta visão, ou este enxergar a nível espiritual. Então nós temos aqui uma cena que ela vai nos alertar e foca bem isso, porque Eliseu, um profeta do Senhor, ele tem esta visão, esta compreensão, esse entendimento do que é o reino espiritual, de que nós estamos inseridos no reino físico, mas esse reino aparente não se compara com o reino espiritual, algo que fala de eternidade, de grandezas, de poderes, de tudo que está muito acima da nossa compreensão e entendimento, a não ser através da revelação da palavra. E aqui nós temos uma cena que nos chama a atenção, porque há um exército cercando a casa de Eliseu, e o seu moço, ao ver aquilo, ele fica assustadíssimo, porque ele está vendo, ele está enxergando com os seus olhos carnais, e ele não tem essa compreensão, essa dimensão, essa visão espiritual. É nesse sentido que toda a Bíblia vai trabalhar para nos trazer para perto do Pai, para nos trazer para este reino espiritual, porque a maioria de todos os seres humanos são envolvidos ou são levados a enxergar, a compreender e a viver dentro deste reino de engano, que tem a ver com aquilo que é físico, e a palavra do Senhor vai dizer que o próprio inimigo, que antes era um anjo de luz, ele mesmo vai se transformar em anjo de luz para enganar a muitos, porque muitos vão ser levados por esta visão física sem discernimento espiritual. E aqui nós temos um jovem assustado, um jovem que está limitado em sua visão, e ao enxergar a multidão dos soldados que estão cercando a Eliseu, a sua casa, então o exército da Síria está ali, e Eliseu vai fazer essa oração, porque este jovem não tem uma visão espiritual, ele não tem uma compreensão espiritual, e textos bíblicos dos mais variados vão nos alertar para isso, vão nos alertar para que nós venhamos entender que são mais os que estão conosco do que o que estão com eles, Textos bíblicos vão nos alertar para dizer que, aquele que está conosco, ele é o Pai de toda a glória, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor de todas as batalhas. Então nós já somos mais do que vencedores se nós tivermos essa visão e compreensão acerca da palavra. Este jovem está então aterrorizado quando Eliseu faz esta oração, dizendo para que o Senhor lhe abra os olhos. Veja, os olhos dele já estão abertos fisicamente, ele já está enxergando fisicamente. Eu vou ler só para ficar melhor no 15. O texto diz que ele levantou muito cedo, Quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu,
viu que um exército com cavalos, carros tinham cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Então Eliseu tem essa visão espiritual, esse entendimento espiritual. Ele está de fato, o jovem está de fato vendo, mas vendo fisicamente. Esta oração vai lhe abrir os olhos, e Paulo fala sobre isso, os olhos do entendimento, a visão espiritual, e ele vai enxergar, e o texto vai dizer que ele enxerga, carros de fogo, cavaleiros, e ele vê toda a imensidão do exército dos céus que está guardando a cidade, guardando Eliseu, guardando os seus servos. Então o que nós vemos aqui, e aí eu quero voltar com o tema que nós iniciamos semana passada. Deixa eu ir lá para que os irmãos possam percorrer comigo dentro da Bíblia Sagrada. É João 9. João 9, quando o próprio Senhor Jesus vai falar esta frase, este versículo, ele é importantíssimo para que nós venhamos nos debruçar sobre ele. O 39 a seguir diz assim: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram: acaso também nós somos cegos? Disse Jesus: se fossem cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Então o fato aqui é que Jesus vai trazer para nós essas informações de que, ao olharmos com os olhos carnais, ao vermos e conferirmos com os nossos olhos naturais, nós não percebemos o que é o fato espiritual. Então esse jovem, ele já viu o exército, ele viu o exército dos sírios. Só que quando Eliseu ora, os olhos dele são abertos. Mas que olhos que são abertos? Certamente os olhos espirituais, para que ele enxergasse além do natural. Então, olhando com os nossos olhos naturais, nós seremos facilmente confundidos. Aliás, nós temos aí muitos mágicos que, com a rapidez das suas mãos, enganam a muita gente, porque os nossos olhos não percebem todas as coisas como deveria perceber. Então nossos olhos, fisicamente falando, são muito fáceis de serem enganados. Imagina então Lúcifer, imagina o querubim, ungido, aquele que estava na presença do Senhor, enfim, conhecedor de muitos e muitos mistérios. A Bíblia Sagrada vai ter um texto onde diz, não sei se é Isaías 14 ou Ezequiel 28, o texto vai dizer, te fiz mais sábio do que Daniel, falando acerca deste querubim. E nós vemos então que ele tem uma sabedoria que vai além da nossa também compreensão, mas ele usa essa sabedoria para o mal e facilmente engana a muitas pessoas. Então, se nós não olharmos para a Bíblia Sagrada e não atentarmos para a Bíblia, seremos facilmente tragados. Eu quero que você perceba então, a partir de hoje, com mais cuidado, isso aqui. O tema todo vai estar discorrendo em cima disso. Se você vê tão somente com os teus olhos, você pode ser literalmente, espiritualmente, um cego espiritual. Mas se você tem dado atenção à palavra de Deus, você pode ter já a sua visão espiritual sendo aguçada, aberta, para que você venha ser dirigido corretamente. Olhando para a Bíblia Sagrada, qual é a prioridade? O que é que Deus nos convida? E Jesus veio para isso. Ele pagou um alto preço na cruz. Ele morreu naquela cruz para que nós pudéssemos ter o direito de, a partir do momento que crermos nele e receber a ele como Salvador, tivéssemos o direito de recebermos também o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia Sagrada diz que é ele que vai nos ensinar todas as demais coisas. Ou seja, o Espírito Santo vai ajudar-nos a discernir, a compreender, a enxergar além do natural, além daquilo que é físico, e a valorizar verdadeiramente o que tem prioridade, o que é mais importante. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tudo o que Deus quer é que nós não venhamos sermos levados por nossa visão carnal. Se nós voltarmos um pouquinho atrás, lá em Gênesis 3, nós vamos ver que a partir do momento que Eva toma do fruto, como?
e dado fruto ao seu marido, a Bíblia vai falar algo interessante, porque ela diz, então, os olhos de ambos foram abertos. Olha que coisa estranha para se dizer. Os olhos de ambos foram abertos. Que olhos que foram abertos? Os olhos carnais. Eles já tinham olhos, eles já enxergavam, mas eles enxergavam no nível espiritual. Eles discerniam as coisas espiritualmente. Agora eles estão tendo os olhos carnais abertos, e eles vão começar a ver segundo a sua natureza carnal caída. E essa natureza carnal caída é de engano, né? É de ilusão. Salomão vai dizer, né? Sabiamente vai dizer que vaidade, tudo é vaidade. Tiago vai dizer sobre João, né? Sobre as concupiscências dos olhos, né? Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o que Deus veio fazer é nos trazer uma visão, um entendimento daquilo que é real. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que cada um de nós precisa estar atento a isso aqui, a palavra de Deus. Não podemos nos enganar a nós mesmos. O que a palavra de Deus diz para você? De que maneira nós precisamos andar, caminhar? O que a Bíblia Sagrada diz? Então, quando você olha para a palavra do Senhor, a Bíblia vai nos dar direções. A Bíblia vai nos dar caminhos pelos quais podemos seguir para tomar decisão em cada situação da nossa vida, cada passo que vamos dar na nossa vida, assim como foi o povo que saiu do Egito. Moisés não estava sendo guiado por sua vista carnal, ele estava ouvindo a direção de Deus e seguindo a direção de Deus, que era representada por uma nuvem, né, por uma coluna de fogo, e ele seguia aquela direção de Deus, e Deus lhe dirigia. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, tudo que Deus quer é nos dirigir, porque há coisas que aos nossos olhos vão parecer lindas e maravilhosas, mas Deus sabe o fim. Deus sabe o fim. Há algumas cenas que eu vi e que a gente guarda, né? Por exemplo, do lado da casa, né, onde a minha mãe até hoje ainda mora, é na descida literalmente da serra aqui. E aí eu vi a casa muito bem feita e tal, no lado da nossa casa, mas certamente se alguém tivesse uma visão espiritual mais aguçada, um entendimento mais aguçado, teria se precavido de alguma coisa, mas ninguém se precaveu. E de repente um carro perdeu o freio, e eu lembro que o carro entrou lá dentro daquela casa. É claro que depois disso todo mundo se alertou para dizer, olha, melhor colocar alguma coisa aqui na frente, porque se foi uma Kombi na época. Imagina se fosse um ônibus, um caminhão, quanta morte não haveria, o acidente. Então o Espírito Santo, ele nos discerne essas coisas e vai nos ensinando situações que nós não percebemos, que nós a princípio achamos muito bom, mas que no fim, irmãos, Satanás propôs uma coisa a Cristo. Preste atenção nisso. Ele propôs a Cristo o seguinte: se você prostrar e me adorar, te darei todos os reinos, toda a glória, você terá tudo aqui. Mas Jesus preferiu seguir o que? A palavra de Deus. E a palavra de Deus era horrível para ele. Preste atenção nisso. Por quê? Porque a Deus agradou moer Jesus. A Bíblia Sagrada diz em 53. Mas Jesus preferiu a palavra de Deus. Aí quando nós observamos Jesus no Getsemane dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, porque ele viu que a coisa não era brincadeira. Porém ele disse: porém faça a tua vontade, não a minha. Então preste atenção. Se Jesus tivesse acatado o outro caminho mais fácil, entre aspas, e não tivesse visto com a palavra de Deus, com aquilo que o Pai lhe havia orientado, lhe havia instruído, se ele não tivesse visto através da palavra qual era o propósito dele, ele poderia ter desistido ali. Mas sabe o que aconteceu 70 anos depois, pouco tempo depois? Jerusalém foi toda destruída, foi invadida. Durante 2000 anos aproximadamente, os judeus ficaram dispersos. Imagina se Jesus tivesse aceitado tal coisa. Aquilo que ele achou que seria uma coisa para muito tempo poderia ser destruído de uma hora para outra. Mas Jesus preferiu o caminho do Pai. E o que aconteceu quando ele preferiu o caminho do Pai? Olhou conforme o Pai orienta, olhou conforme a palavra. A Bíblia fala que a ele foi dado um nome sobre todo nome, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E até hoje o nome de Jesus Cristo é proclamado, porque ele garantiu salvação, vida eterna, através do sacrifício que ele ofereceu, obedecendo a palavra de Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor por isso?
Você pode glorificar a Ele por isso? Glória a Mãe do Senhor Jesus. Quando você olha, então, através da palavra, ainda que o caminho pareça difícil, ainda que o caminho não pareça direito, você vai dizer assim, não, mas esse caminho está muito difícil. Mas o que Deus tem para você, meu irmão, Ele vê lá na frente, Ele enxerga lá na frente. Então, caminhando por isso, você vai encontrar em 2 Reis, um dos textos que para mim me chama mais atenção, porque 2 Reis, irmãos, ele vai falar sobre, perdão, 2 Reis não, é Juízes, né? Ele vai falar sobre, 2 Reis nós já falamos, ele vai falar sobre Sansão. Sansão foi escolhido por Deus, e em Juízes o Senhor diz, olha Sansão, a palavra para você é essa, olha a palavra de Deus. Deus está vendo, irmãos, espiritualmente, Ele está enxergando o nível mais superior que se pode imaginar. Ele está dizendo, Sansão, se você me obedecer, olha, não tome vinho, não toque em nada morto, não corte o seu cabelo, viva dessa maneira perante mim, e o meu Espírito vai estar habitando com você, a minha presença vai estar com você. E Sansão não levou a sério a palavra de Deus. E Satanás, como é astuto, ele aproveita um leão que o próprio Sansão matou para permitir ali criar uma comédia e mel. E Sansão vai ter que tocar no leão morto para comer mel, desobedecendo aquilo que é a palavra de Deus. Então, se você for pelas suas vistas carnais, tem mel que vai te levar para a morte. Tem coisa muito doce nesta vida que vai ser te oferecida e que vai ser a sua destruição. E Sansão começa ali então o seu declínio. Ele olha com seus olhos carnais e diz, não, isso aqui é o máximo, e vai, e come daquele mel. Sansão começa agora a ir por uns caminhos muito estranhos, e aí ele se deixa levar por suas paixões carnais, por suas concupiscências carnais, e a Bíblia nos convida a vigiarmos nisso: concupiscência dos olhos, soberba da vida, concupiscência da carne, desejos, desejo dos olhos, desejo da carne. Sansão, então, ao olhar e ao ver, ele vai pelos seus olhos carnais e se apaixona por uma prostituta, por uma mulher, e que ele agora começa a se deixar levar por ela, e certamente ali ele vai se entregando a tudo aquilo que Deus disse para que ele não se entregasse. E aqui eu quero que você perceba que quando você não obedece à palavra de Deus, uma das coisas, irmãos, mais tristes que existe para a vida humana é você perder a presença do Espírito Santo. Para quem já teve essa presença, já desfrutou dessa presença, a pessoa tem consciência, sabe que ela preenche o seu interior de uma forma plena. Não existe o vazio que muitos dizem sentir. Há uma presença que te preenche plenamente. Sansão tinha essa presença com ele. Mas Satanás é tão astuto que ele vem com pequenas porções. Por quê? Porque se o Espírito Santo for tirado da sua vida de uma vez, você sente o impacto, você percebe o impacto. Mas o texto vai dizer que Sansão começa tocando no morro, bebendo vinho, e ele começa a entrar por um caminho até o ponto de brincar com aquilo que Deus o havia dito, que é, a palavra dele, que é a coisa mais séria, isso aqui, ó. E ele vai brincar, não, a minha força, se você amarrar, fizer 7 tranças, se isso e aquilo outro, até que ele entrega o segredo. E ele diz, olha, toda a minha força está no meu cabelo, aquela mulher corre. E a Bíblia Sagrada vai dizer algo que é triste, irmãos, é uma das coisas mais tristes que existe. Deus nos livre, Deus guarde a tua vida e todos aqueles que porventura essa palavra alcançar, de que você perca a presença do Espírito Santo. É tudo que você precisa proteger, guardar, buscar, não abrir mão, é a presença do Espírito Santo. Jesus morreu para te dar o Espírito Santo. É atrás do Espírito Santo que você tem uma nova vida, você nasce de novo, é atrás dessa comunhão, você percebe o Espírito Santo agindo em você. Então,
O texto vai dizer, é necessário, aliás, João 3, é necessário que você nasça da água e do Espírito, nascer de novo. Então Jesus morreu para tudo isso, sacrificou. Sansão perde essa sensibilidade, e ele não percebe que no seu primeiro ato ele já entristeceu o Espírito Santo, quando ele toca naquele morto, naquele animal morto. Ele não percebe quando ele se embriaga, bebe, está lá se divertindo, lá prostituindo. Ele não percebe que ele está entristecendo o Espírito Santo. E o ponto final foi quando ele permite cortar o cabelo. A Bíblia vai dizer algo terrível. A Bíblia vai dizer que Sansão não havia percebido que o Espírito Santo havia se afastado dele. Ele já não tinha mais discernimento espiritual, comunhão com o Espírito Santo, já não tinha nada. Deixa eu ler o texto para ficar melhor, deixa eu achar aqui rapidamente. É Juízes 16. Eu vou ler apenas a partir do verso 19, diz assim: ela então fez dormir sobre os seus joelhos e mandou chamar um homem para que rapasse as 7 tranças de sua cabeça. E assim começou a subjugá-lo. Retirou-se dele a sua força. Então ela clamou: os filisteus vêm sobre você, Sansão. Ele, despertando do seu sono, disse: sairei como das outras vezes. Por quê? Ele já não tinha sensibilidade espiritual para perceber que o Espírito Santo não estava mais na vida dele. Irmãos, que coisa triste. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Muita gente se enganando, praticando iniquidade, fazendo um monte de coisa que Deus não se agrada e achando, não, Deus é comigo, e Deus está dizendo, olha, aquele que pratica iniquidade. Praticar, irmãos, é algo diário, é algo constante. Aquele que pratica iniquidade ouvirá da boca do Senhor uma das frases mais tristes que existe: apartai de mim que eu não te conheço. Eu não te conheço. Sansão está aqui agora passando por uma situação e que vai ser uma das mais difíceis, porque ele diz: sairei como das outras vezes e me livrarei. Mas ele não sabia que o Espírito Senhor, que o Senhor já se tinha retirado dele. E ele estava apenas como um homem comum, carnal, frágil, sem visão, sem discernimento espiritual, sem nada. E aí foi levado cativo, com seus 2 olhos vazados. Agora eu quero que você veja em tudo isso ainda a misericórdia do Senhor. Hebreus vai dizer que Deus, irmãos, por misericórdia, Ele nos açoita e nos corrige como filhos, porque nos ama. E olha que o açoite de Deus é pesado, mas Ele nos açoita e nos corrige como filho. Deus vai permitir isso acontecer com Sansão, por quê? Porque há momentos que, se Deus não permitir um impacto forte na nossa vida, a gente não volta atrás, a gente não acorda. Se Deus não permitir um tranco forte, e mesmo alguns ainda tendo um tranco forte da parte de Deus, ainda continua no erro. Sansão então vai perder sua visão. O texto vai dizer que ele vai ser colocado no moinho, para estar ali como, no lugar de um burro, literalmente, para estar ali rodando aquele moinho ali. E aí a misericórdia do Senhor vai agir na vida de Sansão, porque agora Sansão, cego, ele vai agir exatamente como Jesus falou lá em João 9, para que os cegos vejam. E Sansão agora começa a ver, não com os olhos carnais, porque com os olhos carnais ele ia atrás de prostituta, com os olhos carnais ele ia atrás de caminhos que não agradavam a Deus. Mas agora, sem os olhos carnais, Jesus fala para que aqueles que veem sejam cegos, e os cegos possam ver. Então agora, como Sansão está cego, sem a sua vista, ele começa a enxergar e valorizar o que é espiritual. E ele vai fazer uma oração, que é uma das orações mais tristes, na Bíblia Sagrada. Mas ele pede isso. Ele pede para ser colocado entre as 2 colunas principais do teatro, enfim. E ele diz, olha, Senhor, ele faz uma oração dizendo, Senhor, devolve a força que eu tinha antes contigo, porque agora ele enxerga que o que ele tinha mais de precioso era a presença do Espírito Santo, era a presença de Deus na vida dele. E a oração dele é essa: Senhor, me devolve a força, ou seja, a tua presença, me devolve aquela unção que eu tinha antes. E a oração triste que ele faz é essa: ele pede, me deixe morrer juntamente com todos estes nossos inimigos.
Me deixe morrer. Eu não quero mais viver da forma como eu estou. E ele tem então o seu propósito de vida no último instante da sua vida. Porque Deus havia falado: através de você eu vou começar a livrar o povo de Israel dos filisteus. Era esse o propósito que Deus tinha na vida dele. Mas se ele soubesse ouvir a voz de Deus, andar conforme a palavra do Senhor, talvez a história de Sansão seria outra, né? Bem diferente do que nós vemos aqui. Sansão então agora vai morrer junto com os filisteus, porque ele não soube enxergar a partir da palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e vida. É por isso que há aqui, irmãos, textos como lá em João 6,63, se não me engano, o texto vai dizer o quê? Pedro dizendo: para onde iremos nós? Para onde você vai? Você vai seguir com os teus olhos por aí, achando que você sabe o caminho? Pedro diz: para onde iremos nós? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Veja isso. Isso aqui, irmãos, é palavra de vida eterna. A dor maior do ser humano é a morte. É você ver seu parente ir embora, alguém que você ama virar nada. E não tem jeito de voltar. Mas aqui tem a palavra de vida eterna. Se você enxergar através dessa palavra, se você abrir os seus olhos para isso, Salmo ele nos convida, né, para nós meditarmos neste livro dia e noite. Se você for olhar, se eu não me engano, é 2 de Hebreus. Eu acho que é o 2, deixa eu abrir e leio e encerro, tá, irmãos? 2 de Hebreus, olha esse texto. Portanto, devemos atentar, prestar muita atenção, com mais diligência, com mais esforço, com mais dedicação, para as coisas que já temos ouvido. Você tem ouvido a palavra de Deus, preste atenção nisso. Para que em tempo algum nos desviemos dela, nos afastemos dela. Por quê? Se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, imagine então, se nós violarmos ou desobedecermos a palavra que saiu da boca de Deus, a palavra que saiu da boca do próprio Cristo. O texto vai dizer no 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, né, Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então a palavra de Deus nada mais é do que a tua visão espiritual. Se você enxergar através da palavra, você vai caminhar bem e você vai chegar do outro lado seguro. Você vai atravessar o Jordão desta vida em paz e você vai chegar do outro lado em segurança, porque você foi guiado pela palavra de Deus. Ele é aquele que está acima de todos nós e Ele sabe aonde vai dar cada decisão, cada caminho que tomamos. Então seja dirigido, guiado, direcionado pela palavra de Deus, que é viva e eficaz, e o próprio Cristo disse isso. E eu encerro aqui. O Senhor Jesus disse: porque as palavras que eu vos tenho falado, elas não são carnais, elas não têm essa conotação carnal, essa visão carnal. Ele disse: as palavras que eu vos tenho falado são espírito e vida. É você enxergar o nível espiritual e ser dirigido para a eternidade em nome de Jesus. Quem compreendeu até aqui, diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Coloque a mão sobre o coração, vamos orar juntos, pedindo as misericórdias de Deus sobre nós. Pai, mais uma vez nós entramos diante da tua presença, e tudo que eu lhe peço nesta noite é que todos os que ouvem, todos os que estão dando a devida atenção à tua palavra, possam se apegar à tua palavra como se apegou Davi. Davi declarou que a tua palavra tinha mais valor do que ouro refinado 7 vezes, do que toda a riqueza que ele possuía. E a tua palavra é esse tesouro que muitos não valorizam, não dão atenção, não meditam para andar conforme ela tem nos orientado. Mas bem-aventurados são aqueles que são guiados por tua palavra. Chegará um dia em que eles abrirão os olhos na eternidade e dirão que tudo valeu a pena,
porque vale a pena sempre obedecer e viver segundo a tua palavra. Eu quero abençoar cada vida nesta noite, cada coração nesta noite. A tua própria palavra diz que o teu Espírito convence o homem do juízo, da justiça e do pecado. Que o teu Espírito possa insistir em cada coração, em cada mente, para que se abra e se dê mais atenção à tua palavra e à tua direção. Eu te louvo por tua palavra. Nós não somos dignos de receber tão grande dádiva, a tua palavra em nossas mãos, mas nós te louvamos porque tu és misericordioso e a tua graça tem nos favorecido com a tua palavra. Te louvo por cada vida que aqui está e peço sobre todos, Pai, tua graça, teu perdão, tua paz, que o sangue do Senhor Jesus possa cobrir a cada um, possa purificar a cada um, e que todos nós venhamos caminhar com temor e tremor diante do Senhor até aquele grande dia. Te louvo por tudo, te agradeço e entrego cada vida e cada família nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos estar de pé? Vamos encerrar assim, ó. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, nas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o amor, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Pai, eu quero entregar teus filhos nas tuas mãos. Aleluia, Deus. Que esta semana seja uma semana de bênção, de vitórias, e que a tua proteção esteja sobre todos eles. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Aplauda o nome dele, glorifique.